Lembrando lá, eu falei para vocês na nossa primeira aula que a gente tinha uma jornada e hoje a gente está justamente naquela jornada ali no passo 3, que é quando a gente vai descrever o nosso planejamento estratégico, a gente vai criar os nossos objetivos de negócio e a partir desses objetivos de negócio, a gente pode criá-los com diversas ferramentas. E aí eu já tinha levantado com vocês essa provocação de qual ferramenta a gente deveria utilizar e a gente já tinha falado que nenhum framework sozinho vai resolver o problema de vocês. A gente vai ter que se perguntar muito bem qual o problema que a gente quer resolver, conhecer muito bem essas ferramentas que a gente vai estudar aqui hoje, para daí sim a gente ter uma discussão mais efetiva de qual ferramenta vocês poderiam utilizar. E aí, para isso, eu tinha passado para vocês aqui um pouco dessa visão. Então, a gente tem diferentes perspectivas para as ferramentas. Não sei se vocês se recordam, se alguém teve alguma dúvida, se alguém foi fazer alguma pesquisa sobre, mas aqui a gente tinha falado sobre ferramentas que são boas para cada um desses níveis e, se vocês se lembram também, a gente tinha passado aqui o diagrama. Então, retomando aqui a discussão do diagrama, que é super importante para vocês entenderem onde a gente vai querer chegar com cada uma das ferramentas. Quando a gente fala aqui do diagrama, a gente tem a divisão dele em círculos concêntricos, onde no centro, que a gente está falando ali do OKR, Balance Scorecard e do Roshin, essas três ferramentas a gente vai ver aqui agora na sequência com um bem detalhado, principalmente o Roshin, que é o que às vezes, muitas vezes, gera uma confusão um pouco maior na hora de desconstruir. E por que que a gente vai ver esses três com mais detalhes? Porque, como vocês podem ver, eles estão no centro. E dentro desse círculo, a gente fala que são os frameworks focados justamente em execução da estratégia. E aí, lembra de tudo aquilo que a gente conversou? Muito provavelmente, vocês, apesar de estarem, inclusive no corporativo, se for o caso de alguém, a gente acaba, enquanto área funcional de EHS, recebendo a estratégia da empresa. Óbvio que a gente vai desdobrar e construir a estratégia da área de HS, mas aqui para vocês é muito mais interessante ferramentas de execução da estratégia do que, de fato, se a gente colocasse, por exemplo, modelos para a gente fazer a formulação da estratégia. Então, quando a gente vai para o segundo nível, são justamente frameworks que a gente utiliza já para a gente descrever a nossa estratégia, ou seja, a gente criar um entendimento entre todo mundo que está participando ali daquele processo. Então, por exemplo, aqui a gente também vai falar do Business Model Canvas, mas nesse caso aqui a gente vai perceber que o Canvas ele é muito mais efetivo na hora da gente desenhar o nosso negócio primeiro. Então, imagina que você tem um novo projeto dentro da área de EHS. O Canvas, para mim, é uma boa ferramenta para você alinhar o entendimento. O que que vai ser aquele projeto? O que que vai ser aquele negócio? Agora, na hora de executar, desdobrar metas entre ou métricas daquele projeto com outras áreas, por exemplo, as ferramentas anteriores que a gente comentou que estão ali no centro, o OKR, o Roshin e o Balance Scorecard, tendem a ser mais efetivas. E a gente também tinha visto que tem ferramentas ainda mais amplas, que são ferramentas que estão ali mais focadas realmente na análise do contexto para a gente formular a nossa estratégia. Então, é o que geralmente acontece, por exemplo. Eu sempre brinco aqui que a gente tem o fatídico dia lá do SWOT, que a gente chama todo mundo para a gente fazer o SWOT. Não é que é uma ferramenta ruim, mas depois de tudo isso que a gente já discutiu até aqui, como vocês podem ver, o SWOT, ele é uma ferramenta inicial para a gente analisar o contexto, para a gente entender em qual contexto que a gente está inserido. Ou seja, se a gente fosse resumir de uma maneira muito simplista a aula um e a aula 2 que a gente teve até agora, o SWOT é uma ferramenta interessante para fazer aquela análise de contexto. Assim como tem outras ferramentas, como vocês podem ver ali, a análise dos stakeholders, que a Helena, inclusive, falou muito sobre como analisar os nossos stakeholders dentro da área de EHS.
As cinco forças de Porter também são ferramentas interessantes para a gente analisar o contexto. Mas aí vamos então avançar no nosso conhecimento. A gente já está partindo do pressuposto de que entendemos a importância da análise do contexto e a gente viu que o SWOT, por exemplo, é uma boa ferramenta para isso. Então, aqui uma dica muito prática é não pensem no dia do planejamento estratégico de vocês como o dia do SWOT. O SWOT deveria ser um pré-work, que os times, as pessoas que vão estar envolvidas nesse trabalho, deveriam, de fato, avaliar ali qual foi o contexto que a gente passou, onde que a gente, como que a gente poderia ver o que que a gente errou ou não, ou quais foram, os processos mais críticos que a gente teve aqui. Inclusive, eu lembrei que agora, isso não estava aqui no script, mas vou mostrar para vocês como que vocês poderiam fazer isso. Só um minutinho. Como que a gente poderia pensar no SWOT de uma maneira como um pré-work? Olha que bacana isso aqui que a gente está construindo. Vou, mo- vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Estou baixando aqui um PPT. Como eu disse para vocês, eu não sou da área de EHS diretamente, mas a gerente corporativa global da Ambev, onde eu trabalho, me chamou justamente para fazer esse dia do planejamento estratégico da área dela. Então, eu vou conduzir a parte lá do planejamento estratégico. Olha aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Óbvio, pessoal, isso aqui é muito peculiar de cada momento, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é como deveria funcionar, do meu ponto de vista e nas experiências que eu já tive, um pré-work antes de vocês marcarem o fatídico dia do SWOT. E esse daqui é especificamente para uma área de EHS. Então, a ideia aqui seria, ela vai dividir os times, e ela tem diferentes times dentro da área ali de EHS dela, e a ideia, a gente vai pedir que os times façam três reflexões de uma maneira mais ampla. Cara, quais foram os desafios que aquele time superou? Quais foram os desafios que ainda estão pendentes e não foram resolvidos dentro daquele time? E quais são novos desafios ou mudanças significativas que surgiram? E, a partir dessas, a gente deveria adequar as nossas estratégias. Só que vamos ser bem pé no chão. Se a gente pede para o nosso time de técnicos, de supervisores fazerem essa reflexão ela é muito ampla. Essas três perguntas, elas não respondem diretamente o que a gente precisa. E aí é que a gente criou algumas perguntinhas para levar ao time fazer um pré-work mais direcionado. Então, por exemplo, aqui a gente perguntou, cara, quais foram as metas atingidas em 2024? Quais foram os obstáculos ou limitações que impediram a sua realização para aquelas metas que a gente não atingiu? Em quais processos, produtos ou áreas de custo houve melhorias significativas? Teve alguma coisa que a gente foi muito bom em algum determinado projeto, alguma execução, que a gente deveria, apesar da gente talvez agora vai ter um outro projeto completamente distinto, mas será que tem algum aprendizado desse projeto que a gente poderia trazer para o jogo? Esse tipo de discussão também é muito rica. Quais os indicadores de desempenho utilizados foram eficazes? Quem aqui não passa ao longo do ano acompanhando alguns indicadores que uns não querem dizer nada e alguém insiste que a gente continue acompanhando? Essa deveria ser uma reflexão que a gente deveria perguntar para o nosso time, ao invés da gente chegar lá no SWOT e colocar aquele indicador direto como, esse daqui é um risco para a gente, é uma oportunidade. Mas espera aí, tem uma pergunta anterior. Será que esse indicador ele se mostrou inadequado? Será que ele se mostrou irrelevante na nossa estratégia? Teve alguma decisão estratégica ao longo do ano que elas realmente foram acertadas? Sei lá, vou viajar aqui de discussões que eu participei. A gente trocou o uniforme do time, das linhas de produção, por uma questão de ergonomia, porque estava muito quente. Foi assertivo ou não foi? Qual foi a repercussão que a gente teve disso ao longo do ano? Quais decisões que a gente tomou e hoje, olhando para trás,
a gente viu que a gente deveria ter tomado diferente. Quem de vocês já participou de um SWOT com esse nível de discussão? De tipo, cara, não, peraí, a gente não tá colocando lá o SWOT, aqueles quatro quadrantes, e falando, ó, gente, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui é oportunidade, isso aqui é risco. O que eu quero trazer aqui para vocês é que essa análise de contexto, de uma maneira mais prática, ela precisa ser feita antes do dia do SWOT, antes do dia do planejamento estratégico, e ela precisa ser direcionada. Talvez essas perguntas aqui nem sejam as melhores para vocês. E eu sei que são as melhores para o time porque eu construí, fiz uma proposta e eu discuti junto com a gerente ali corporativa. Um ponto que, por exemplo, a gente vai colocar e a gente quer muito que o time traga. O ambiente externo, quando a gente fala de ambiente externo, o mercado, a concorrência, regulamentações, principalmente nas áreas de vocês, influenciou alguma coisa do nosso desempenho? A gente teve alguma mudança, por exemplo, de regulamentação que a gente precisou se adequar? Ou que a gente vai ter que se adaptar em 2025 e como isso vai influenciar o nosso processo? Além disso, aqui, inclusive, ainda mais prático, né? Que não só como cenário regulatório e tecnológico do mercado pode impactar as nossas operações no próximo ano, como o mercado de segurança e meio ambiente está mudando. Há novas demandas dos clientes ou dos stakeholders que nós poderíamos aproveitar? Esse aqui, pessoal, é um exemplo. Ou seja, aqui, voltando, quando eu estou falando do SWOT, é essa análise de contexto. E essa análise de contexto, eu realmente acredito que vocês deveriam passar como um pré-work para o time, e como a gente vai fazer nesse dia, já até dando sugestões para vocês. A gente criou esse material, ela está conduzindo, a gerente corporativa, na verdade, agendou com seus respectivos coordenadores reuniões de trabalho, tipo uma reunião de uma hora, onde o time, junto com o coordenador, está tentando responder essas perguntas, e times distintos. E a ideia é que lá no dia que a gente vai começar a discutir o planejamento estratégico da área, a gente não vai começar a discutir isso com uma visão da gerente corporativa. A ideia, primeiro, é que os times apresentem isso. E ainda adianto mais para vocês. Aí sim, lá nesse momento, a gente vai ter desenhado a forma como a gente vai conduzir, a gente vai ter desenhado lá os quatro quadrantes do SWOT numa parede. Cada ponto desse que eles preencheram vai se tornar um post-it na mão dos times e eles vão colocando em que região do SWOT eles acreditam que aquilo ali deveria estar. E em conjunto, a gente vai construindo no modelo muito mais bottom-up do que no modelo top-down de alguém lá fazendo as anotações. E, de novo, até aqui eu não estou falando de planejamento estratégico. Eu estou falando de análise de contexto. Só para. E aí eu disse isso muito, deixei muito claro para ela. Acho que, inclusive, vocês devem conhecer em alguns desses eventos aí. É a Renata, que é a gerente corporativa de meio ambiente, e o que eu alinhei com ela, eu falei, cara, as duas primeiras horas do dia vai ser um dia inteiro para planejamento estratégico. Eu falei, as duas primeiras horas do dia é só de warm-up. É a gente colocar todo mundo no mesmo contexto, com uma visão já de futuro, não só olhando o passado. E aqui é uma outra crítica que eu faço a quem trabalha com SWOT. O SWOT é ruim? Não é. Só que tome muito cuidado. Geralmente, quando eu vejo times preenchendo o SWOT, como que a gente preenche o SWOT? A gente fala, o que que a gente foi bem nesse ano? O que que a gente foi mal nesse ano? Qual o risco que a gente teve esse ano? Qual a oportunidade que a gente teve esse ano? Então, geralmente, a gente diz que o SWOT ela é uma ferramenta para olhar o passado. E assim, olhar o passado é muito bom para a gente entender o contexto, mas ele vai construir o nosso planejamento estratégico? Não. Somente olhando o passado, não. Então é importante vocês colocarem, inclusive, no pré-work de vocês, como esse exemplo que eu mostrei aqui, perguntas que façam o time refletir sobre o ano que está vindo. Será que a gente teve mudanças de regulamentação, mudanças na empresa, mudanças na nossa estrutura, mudança na forma como a gente vai trabalhar? Tudo isso é super importante para essa análise. Mas, dito isso, assumindo que a gente já fez o pré-work com os times e a gente analisou o contexto, a gente vai agora construir de fato o planejamento estratégico.
Helena, bem-vinda. Vi que você chegou aí, conseguiu sobreviver ao trânsito de São Paulo também. Obrigado, Wesley. Gente, consegui sobreviver, ainda tá chovendo, mas tô aqui com vocês já, viu? Boa. Então vamos lá, turma. Vamos começar, por exemplo, a gente tinha falado aqui também, dentro desse diagrama, sobre, né, como ele é construído. Algumas ferramentas olham mais para fatores externos, para fatores internos, fatores temporais, causa e efeito. De novo, antes da gente entrar aqui em ferramentas específicas, eu gostaria muito que vocês, eu tinha deixado essa provocação para vocês na última aula, que é qual é a principal dor que vocês têm hoje dentro da área de vocês? Será que é uma visão que a gente não tem uma visão de longo prazo? Será que é porque a gente não olha para fatores externos dentro da nossa área? Então, pense muito bem nisso antes de escolher as ferramentas. Mas, partindo aqui para as ferramentas, vamos começar pelo Balance Scorecard. Ponto importante aqui para vocês entenderem. O Balance Scorecard, nada mais, ele é uma ferramenta que o objetivo dele que é, a partir da visão e da missão, ou aqui que ele chama de estratégia, a gente deveria avaliar o nosso negócio, a nossa área, sobre quatro perspectivas: a perspectiva financeira do negócio, a perspectiva do cliente, uma perspectiva interna e uma perspectiva de aprendizagem e crescimento. E é muito difícil, assim, eu tendo a dizer que a maioria das pessoas não usam Balance Scorecard dessa maneira. Porque, geralmente, o time pensa no Balance Scorecard mais com aquele cascade de metas que vocês já devem conhecer. Ah, tem a meta do corporativo, tem a meta da minha diretora, tem a meta da minha gerente, e eu vou desdobrando. Só que aqui, a ideia é justamente a gente pensar no nosso negócio. Imagina o seguinte, estou olhando para a área de EHS. E aqui, inclusive, eu deixei as perguntas aqui. Por exemplo, quando eu olho na perspectiva financeira, para ter sucesso, para nossa área ter sucesso, como que a gente deveria agir? Em frente, por exemplo, aqui está os acionistas, mas vocês podem pensar justamente em frente, por exemplo, a todas as questões financeiras que vocês têm dentro do cenário de vocês, desde CAPEX a OBZ, a como vocês estão gerenciando isso. Quando a gente fala de processos internos, né? Quais são os processos que a gente deveria adequar para a gente garantir que a gente atinja os objetivos que a gente procura? Dentro de aprendizados e crescimento e mercado, uma mesma pegada. E aí, quando a gente olha na prática, aqui eu vou passar passo a passo com vocês. Eu não quero passar só uma teoria. Mas a gente deveria seguir 8 passos na hora de construir, de fato, um planejamento estratégico utilizando o Balanced Scorecard. Então, vamos lá, etapa a etapa. A gente já passou aqui no primeiro passo, no primeiro, segundo, no terceiro, que é justamente onde a gente deveria definir a missão, visão e valores. Por isso que a gente começou todo o curso falando sobre isso, porque tudo vai partir daí, todas as ferramentas. A gente deveria definir as quatro perspectivas. Atenção, o Balanced Scorecard, ele é desenhado para a gente pensar nessas quatro perspectivas: finanças, cliente, o público interno e inovações. Vocês precisam obrigatoriamente seguir essas quatro perspectivas? Não necessariamente. E aí é um desapego que eu queria que vocês tivessem. Não fiquem se machucando em tentar adequar uma ferramenta, aliás, tentar adequar o time de vocês a uma ferramenta. Deve fazer é o inverso, é tentar pegar uma ferramenta e adequar ao time de vocês. Então, por exemplo, aqui a gente deveria pensar, mas vamos partir aqui, vamos dizer que a gente vai seguir com as mesmas quatro perspectivas. Depois, a gente deveria definir, cara, quais são os nossos objetivos que a gente quer, de médio e de longo prazo. Esses objetivos aqui, muito provavelmente, deveriam vir do corporativo, né, da área macro de estratégia das empresas de vocês, e obviamente que vocês deveriam construir o de vocês em cima disso, ou seja, que é o passo 4. Cara, a gente deveria, pensando nas prioridades estratégicas da empresa, construir os nossos objetivos. E aí podem vamos
guardar isso aqui, porque justamente daqui a pouco a gente vai voltar lá naquele nosso modelo da Skyline para a gente conseguir construir os nossos objetivos lá. Por fim, aqui é um pouco ele fala da gente descrever a fundamentação, ou seja, por que que a gente está escolhendo aqueles objetivos, a gente definir métricas, iniciativas e, de fato, a gente conseguir compartilhar isso com os nossos times. E, inclusive, aqui atrás tem um modelinho. Quem quiser pode me chamar ali depois no grupo do WhatsApp, que tem esse modelinho aqui em Excel que vocês podem utilizar para construir o Balance Scorecard da área de vocês. Então, é mais prático porque justamente aqui ele traz, aqui eu trouxe só um print, mas a gente sai desde aqui a parte mais de missão e visão e a gente vai, ó, para cada uma das quatro perspectivas, existe uma grande linha para cada perspectiva que vocês escolherem e dentro de cada perspectiva a gente vai delimitando quais são os nossos objetivos, quais são os nossos objetivos dentro daquela perspectiva. Quais são os indicadores que a gente vai medir, e inclusive o nível aqui para a gente fazer no acompanhamento. Então, já é meio que uma ferramenta em Excel que vocês podem utilizar dentro das áreas de vocês. Mas, como vocês podem ver, quando a gente fala de Balance Scorecard, a principal provocação é você tem que definir quais as perspectivas que você vai trazer para dentro do seu negócio naquele ano. Então, hoje, pensem aí, com vocês, não precisam nem me dizer. Quais seriam as perspectivas para o próximo ano das áreas de vocês? Vocês, por quais as maiores dores que vocês estão sendo cobrados e os times de vocês deveriam evoluir? Será que é na área de inovações? Será que é na área de trazer dados para dentro da área de HS? Que eu vejo que tem muito gestor falando disso ultimamente. Imagina que, por exemplo, uma das perspectivas que vocês colocassem aqui fosse, por exemplo, utilização de dados. Olha só, vocês iriam abrir objetivos específicos para utilização de dados dentro da área de HS que vocês iriam utilizar. Então, é uma ferramenta interessante e ela é muito visual porque ela apresenta as principais perspectivas de negócio que você está levando dentro da tua área e não só aquele monte de objetivos e métricas que a gente tem e geralmente a gente vê dentro das áreas. Até aqui, turma, beleza? Estão comigo? Boa. Ó, aqui, inclusive, é um exemplo onde eu acho que, inclusive, foi a Helena que trouxe de um artigo. Helena, se você puder comentar, mas basicamente aqui é justamente quatro perspectivas que foi, inclusive, uma área de HS. Mas eu vou deixar a Helena aí, que a Helena, eu acho É. que a Helena pode dar mais detalhes do artigo que ela leu e a gente tinha selecionado esse exemplo aqui. Vamos lá, gente. Realmente é um artigo, depois eu passo ele em integral para vocês, mas tem a referência ali embaixo, tá? De uma universidade da Catalunha. Então, né, lembra que o Wesley trouxe que basicamente o que as pessoas fazem é pegar indicadores e desdobrar em outros indicadores, né? Aqui é o que eles chamam de Safety Business Scorecard. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver vários outros desse tipo. Eu já vi agora está tendo alguns de sustentáveis e tudo mais. A ideia é trazer para cada uma dessas caixinhas possíveis indicadores. Eu sei que vocês vão ver, por exemplo, aí no financeiro, os custos de acidente. Acho que isso é muito comum a gente já fazer, acho que todos nós, E de alguma lembrando também da maneira, data, né, mostramos Helena? isso. É um É, exemplo de exato. 2000 que a gente quis trazer justamente mais para frente. Tem um exemplo que a gente traz aqui de como muda esse mindset da área de HS. Isso aqui, a gente vai ter exemplos que a gente vai bater o olho e a gente falar, cara, isso não faz, não é nem que não faz sentido, é porque isso é muito básico. Só que isso era um exemplo lá de 2000, né, Helena? É, mas assim, ainda que, por exemplo, falando em custo, esses custos eu entendo que faça sentido. Investimento em treinamento, eu, por exemplo, já falaria do retorno desse investimento que a gente tem quando a gente treina alguém. Agora, a taxa de acidente e incidente, gente, a gente está aqui num público high level e a gente sabe que isso são indicadores reativos, ainda estão nos relatórios de ESG, ainda faz parte do GRI, mas, e ainda tem muito gestor pedindo para a gente, diretor, CEO, pedindo isso para a gente.
mas é reativo. E aí, quando a gente fala de clientes, por exemplo, a gente pode olhar tanto para o cliente interno quanto do externo, então a gente fala muito de comunicação. E uma coisa que a gente não é tão bom assim, e aí eu posso falar porque eu faço parte, né? É fazer plano de comunicação. E a gente já falou sobre isso. Então, como que eu realmente vendo o que que a segurança faz, e aqui é só de segurança e saúde, mas a gente pode trazer o meio ambiente, que é muito mais fácil de vender nesses casos, né? Porque hoje as pessoas falam sobre isso. Na época que eu fiz engenharia ambiental, a gente ainda estava lutando com o colete seletivo, hoje está no dia a dia. Enfim, então tem vários outros itens que entram. Então, por exemplo, crescimento e aprendizagem, gente, todos os pilares de gestão. Quando eu falo de gestão, engenharia de segurança de processos, eu estou falando dos pilares ali. Quando eu estou falando de governança em gestão de proteção e prevenção contra incêndio, quando eu estou falando de gestão de segurança como um todo, a gente sempre no final, né? A gente meio que roda o PDCA, vamos lá, tá no final ali, que é o quê? O que que eu aprendi com isso? Quais são as melhores práticas que tem no mercado, como que eu viro bench de alguma coisa. Então, aqui tem alguns outros exemplos, né? Porque sempre a gente quer nessa, mas que indicador que eu uso? Primeiro que tem que fazer sentido o indicador com o negócio que o Wesley ficou falando ali um monte, né? Com o objetivo. Mas aqui são alguns exemplos, né? Então, quantas ações realmente foram escaladas? Sabe, escalar as ações da lição aprendida? Quantas foram eficientemente implantadas? Ah, Helena, mas nem todo lugar vai fazer sentido aquela lição aprendida. Claro, gente, aí é não aplicável, mas escalar o que a gente aprende num posto de trabalho, numa unidade, para as demais, é um tipo de indicador que vai mostrar melhoria, que me mostra crescimento e aprendizagem. Então, aqui eu só quis trazer um exemplo, e aí, como o Wesley bem pontuou, é um artigo de 2000. Vocês entrar no Google Acadêmico, vocês vão achar vários. Esse eu gostei porque eu achei que está um pouco mais do que a gente vem falando sobre segurança. Boa, Helena. Só que aqui tem um exemplo ainda mais completo. E aí aquele dali é um exemplo justamente para vocês darem uma olhada e pensarem, putz, mas eu acho que esse exemplo não é o melhor dos mundos. Esse daqui é justamente um exemplo onde a gente pega, do lado aqui esquerdo, vocês estão vendo, a gente tem uma estratégia corporativa construída em cima de um Balance Scorecard. Também ainda não é tão mais atual como a gente gostaria, mas aqui eu achei legal esse exemplo, porque tem justamente da mesma empresa, como foi construído o mapa estratégico corporativo e dentro da área de EHS para a gente fazer esse desdobramento. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eles pegaram justamente, olha aqui, aqui é um exemplo para que vocês tirem de vez essa visão do Balance Scorecard como métricas. Antes das métricas, é importante a gente ter esse mapa aqui estratégico que a gente chama. Então, olha aqui, ó, na prática. Então, olhando aqui para o corporativo, a gente pegou aqui, ó, a perspectiva financeira, a perspectiva de cliente, perspectiva de processo e a perspectiva de pessoas aprendizados. E o que que eles foram listando? Por exemplo, na perspectiva financeira, óbvio, eles precisavam melhorar a estrutura de custo, melhorar a utilização de ativos. Muito provavelmente era uma empresa que tinha ativo e que estava ocioso, eles não estavam utilizando todo o ativo deles. Obter novas fontes de receita e aumentar o valor para o consumidor final, né? Não aumentar o valor em termos de preço, mas aumentar o valor agregado para o cliente final. Na perspectiva de clientes, olha o que eles abrem, ó, que a proposição de valor do cliente ele passa por preço, passa por qualidade, por disponibilidade, seleção, funcionalidade, serviço, parceria e marca. Então, vai desde produtos e serviços até a parte aqui de relacionamento e, de fato, com a imagem que a gente passa. Dentro disso, eles estruturam, beleza, dentro da nossa perspectiva de processos, o que que a gente deveria trabalhar? Então, quando a gente fala de operação, quais eram os processos? Quando a gente fala de cliente, quais eram os processos? E assim sucessivamente,
até que quando a gente chega aqui em perspectivas de pessoas e aprendizado, a gente tem justamente, então, beleza, a gente vai desde o capital organizacional, ou seja, de cultura, liderança, alinhamento e trabalho em equipe. Mas, no final das contas, o que eles definiram aqui como estratégia de produtividade, estratégia de crescimento, é gerar valor para o stakeholder no longo prazo. E aqui, ó, essas caixinhas que estão em negrito ali, o círculo, são o que eles elegeram como as prioridades dele. Ou seja, eles precisavam melhorar a estrutura de custo, obter novas fontes de receita e aumentar o valor para o consumidor. Pensando nisso, que a empresa definiu como a área de EHS construiu a estratégia dela para ajudar a empresa a atingir essa estratégia. Então, olha aqui, quando a gente fala a área de HS, ela já fez uma mudança. Então, ao invés dela ter uma perspectiva financeira, ela colocou aqui uma perspectiva de sustentabilidade. E aí, o que ela propôs foi justamente otimizar a eficiência no uso de recursos, reduzindo o impacto ambiental, que está conectado com ali a melhorar a estrutura de custos da empresa, assim como atrair clientes e investidores conscientemente responsáveis, que conecta em trazer novas fontes de receita e automaticamente a gente vai estar impactando aqui na parte da marca e na parte do serviço. Então, esse é um exemplo onde, como a gente pega a estratégia corporativa e a gente tenta mapear ela dentro das perspectivas interessadas, então aqui ela já lista de uma maneira distinta quais são as partes interessadas, ou seja, quando a gente está falando aqui de clientes, a empresa colocou de uma maneira muito geral. Aqui, a área de HS já faz bem mais delimitada. Então, a gente lista, por exemplo, clientes satisfeitos, comunidade satisfeita, cidadão responsável, ou seja, quais são as vertentes que a gente vai impactar. De novo, quais as perspectivas de processos. Aqui eles dividiram em meio ambiente, saúde e segurança, engajamento com o stakeholder e inovação e as perspectivas, de fato, de aprendizado. Então, aqui a gente tem um mapa do processo, conectando com o que a gente falou até agora. Depois que você avaliou ali aquele contexto, por exemplo, depois de você colocar todos os post-its lá dentro do SWOT, você pode muito bem, a partir dali, ou batendo o olho naquilo que foi escrito e falar, galera, então vamos lá. Quais são as nossas perspectivas? O que está escrito aqui? Quais são as grandes quatro perspectivas que a gente vai avaliar o nosso negócio para criar um mapa estratégico de vocês? Essa é uma maneira de viabilizar, principalmente, eu acho que o ponto positivo dessa ferramenta é que ela ajuda a dar uma visibilidade maior de como está integrado o processo de vocês. Beleza? Bom, só que ele tem vantagens e desvantagens. Eu comentei com vocês aqui já da vantagem, que ele é uma imagem visual da estratégia bem bacana, ele dá uma base para a discussão, ele consegue conectar, né, os diferentes níveis que a gente tem, desde a missão até, de fato, os objetivos. A gente consegue explicar justamente esse cascateamento e esse alinhamento. Ele já é bem aceito, ele é fácil de treinar as pessoas. Qual seria aqui o ponto das principais desvantagens? Foi o que eu falei para vocês. Ele é um termo enganoso. Hoje, muitas pessoas falam que usam o Balance Scorecard somente fazendo ali uma árvore de CSVs, sem ter feito toda essa reflexão das perspectivas antes de construir. Falta muitas vezes essa análise de risco e de dimensão de tempo, ou seja, muitas vezes você constrói aquela visão para aquele momento que você está agora. Você não constrói ele não te permite, muitas vezes, fazer uma abstração de, opa, a gente deveria estar aqui, começando com esse mapeamento de processos aqui para esse ano, para o próximo ano, os nossos objetivos já seriam outros, para daqui 5 anos, os objetivos já seriam outros. Ou seja, para a gente ter uma visão de médio e de longo prazo. Então, aqui, de novo, é uma ferramenta para a gente avaliar, opa, será que ela atende ao que eu estou precisando? Ou talvez as desvantagens delas para o meu cenário não sejam tão positivas. E aí a gente avança. A gente vai para uma outra ferramenta. Quem aqui já trabalhou, já construiu algum
Roxin, Hari, aqui nas áreas de vocês? Ninguém? O Roxin, ele é uma ferramenta, tá, bem conhecida, bem, inclusive utilizada em grandes empresas automobilísticas, empresas de mineração, por exemplo, a Vale, já vi exemplos da Vale. E o Roxin, ele vai trazer, e vocês vão perceber agora, que eu acho que essa é a grande provocação. Eu vou explicar o racional de todas elas e estou tentando fazer esse exemplo prático com vocês de passo a passo, para vocês verem que no final das contas é o mesmo racional. É que as ferramentas elas vão variando em benefícios e desvantagens que a gente tem. Quando vocês olham aqui para o roxinho, ele pode parecer complexo da gente construir esse roxinho. Só que aí a gente vai construir aqui juntos para vocês entenderem. Vamos lá, prestem bastante atenção aqui agora nesse passo a passo, porque eu acho que é bem interessante e ela é uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar. Quando a gente começa, o primeiro passo, esse daqui é o diagrama do roxinho. Então, vocês vão procurar na internet, eu posso mandar para vocês também em Excel. Vai vir uma planilha Excel nesse formato aqui e a gente vai preencher todos esses dados. Por onde a gente começa a preencher esses dados? A gente começa a preencher esses dados por essa região aqui que a gente chama de objetivos de longo prazo. Essa é a parte da estratégia que deveria vir top-down. Ou seja, o gerente, por exemplo, corporativo de EHS deveria trazer já para a discussão, antes da discussão com os times, esses objetivos de longo prazo. Não cabe ao time discutir isso. Obviamente que o time pode trazer questionamentos e, inclusive, propor outros caminhos. Mas a visão de longo prazo, ela tem que estar conectada com o contexto da empresa. E muitas vezes quem vai ter esse contexto, quem vai ter a visão de longo prazo da empresa, deveria ser ali o gerente corporativo, o diretor executivo, enfim, esses cargos bem mais próximos ali do executivo realmente da empresa. Então, aqui, por exemplo, a gente definiu os 3 objetivos de longo prazo. A gente quer ter um crescimento sustentável, manter a equipe motivada e criar produtos de alta qualidade. Esses são os nossos objetivos de longo prazo. Eu já criticaria esses objetivos aqui, mas vamos pegar eles e beleza, esses são os objetivos de longo prazo aqui de uma empresa. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de EHS. Depois que a gente definir os objetivos de longo prazo, pensando lá no nosso dia do SWOT, qual é o próximo passo que a gente vai seguir? A gente deveria pedir para que o nosso time, baseado na análise de contexto que eles fizeram no pré-work, construir os objetivos do ano. Aí sim o time deveria fazer esse papel bottom-up. Ou seja, o time deveria olhar para qual o caminho que o meu gerente está me dizendo que a gente deveria ir e traduzir aquilo em objetivos do ano. E aqui, ó, os exemplos que a gente pegou aqui. O primeiro objetivo anual é focar nas necessidades dos clientes que pagam mais, atingir a excelência no treinamento dos produtos, testar e implementar ideias inovadoras, otimizar processos de negócio. E como que a gente faz a análise de como eles estão correlacionados com os objetivos de longo prazo? Justamente aqui, ó, vocês vão perceber que cada uma dessas regiões aqui, as intersecções, mostram para a gente como é feito esse alinhamento. Então, onde está aqui a bolinha preta é porque ela é uma correlação direta ou principal, e a bolinha mais clarinha existe uma relação, mas não é uma relação direta. Ou seja, para o objetivo de longo prazo, que é criar um produto de alta qualidade, a principal correlação que a gente tem é a gente deveria focar na necessidade dos clientes que pagam mais. É assim que a gente vai construindo e a gente vai lendo o roxinho. Da mesma maneira, fizemos aqui os objetivos. Aí a gente vai listar as atividades que nós deveríamos executar para atingir aquele objetivo. Ponto mega de atenção aqui para vocês entenderem. A gente vai falar mais para frente sobre o OKR. Só que, e apesar de parecer
muito similar, e até de certa forma aqui tem um trick importante. Olhe, prestem bastante atenção. Aqui a gente tem o objetivo na vertical, e do objetivo, para cada objetivo, a gente define as atividades a serem executadas. Quem já viu o OKR, ou a gente vai ver mais para frente, vocês vão perceber que o OKR ele faz uma relação diferente. Depois que a gente criou os objetivos, a gente já vai direto para onde? Criar os KPIs, criar as métricas, para a gente monitorar aquele indicador. Aqui não. Aqui no Roxin, ele não quer monitorar o indicador que vai me dizer se eu vou atingir ou não aquele objetivo. O que que a gente vai definir primeiro? As atividades e logo depois, aí sim, a gente define o quê? Os indicadores. Ou seja, no Roxin, os indicadores, eles monitoram se nós estamos, de fato, executando ou não as atividades que a gente se propôs. E aí, já trazendo aqui uma provocação para vocês, onde eu acho super interessante aplicar o Roxin, por exemplo. Seria interessante aplicar o Roxin, por exemplo, para uma grande área, por exemplo, o marketing de uma empresa muito grande? Não. Por quê? A gente iria listar uma infinidade de atividades e uma infinidade de indicadores. Em compensação, se não é positivo aplicar essa ferramenta no nível hierárquico muito alto, onde é muito interessante aplicar ela? Em níveis mais operacionais. Por exemplo, trazendo para vocês construir uma ferramenta dessa para um coordenador que tem vários técnicos de segurança, eu acho extremamente positivo. Porque aí, ao invés da gente ficar monitorando só indicadores, e que é óbvio que a gente vai ter que monitorar, o coordenador vai ter que fazer isso, na minha opinião, quando ele divide e consegue conectar muito bem dos objetivos de longo prazo, passando para os objetivos anuais, definindo as atividades que o time dele vai executar, e aqui colocando quais são os indicadores que ele vai monitorar para verificar a eficácia e não a execução de cada uma daquelas atividades, para um time de técnicos, por exemplo, isso passa a ser bem interessante. Porque, de novo, você distribui as atividades entre todo mundo, que inclusive não precisa ser somente atividades, aqui pode ser inclusive projetos maiores, que vão ter mais atividades dentro deles, sem nenhum problema. E, a partir daí, a gente lista os indicadores. Inclusive, aqui tem alguns exemplos disso, né? Quando a gente coloca, por exemplo, ó, implementar a pipeline de inovação, essa não é uma atividade, né? É uma macroatividade, é praticamente uma missão que você vai ter. E aí a gente, de novo, faz a correlação, ó. Dessa atividade aqui de pipeline e inovação, qual é a métrica que a gente selecionou diretamente para ela? É justamente o KPI 4, que quer dizer o quê? Desempenho do pipeline de inovação com o scorecard. Então, aqui eles têm uma métrica para medir justamente se esse pipeline está sendo implementado ou não. E o que é interessante aqui do Roxin, e eu acho que é bacana, vocês conseguem ver que no primeiro momento ele pode até assustar, mas depois que você tem ele, você entende ele e você consegue treinar o teu time nele, em uma folha de papel, em um quadro, você consegue ter uma visão estratégica daquela área. Você consegue entender onde aquela área está querendo chegar a longo prazo, quais são os objetivos que ela quer atingir nesse ano, quais são as prioridades ou atividades que ela está listando, quais são os indicadores que ela está monitorando e, obviamente, aqui, inclusive, quem são os donos de cada um desses processos. E aí você consegue, quem aqui não se questionou em determinado momento ou já não viu algum superior de vocês se questionando vocês o seguinte: ah, beleza, Célio, você está acompanhando esse indicador aqui, mas aonde esse indicador aqui vai te levar? Várias vezes a gente é questionado por esse tipo de abordagem. Aqui, de novo, principalmente para times operacionais, passa a ser bem interessante, porque o cara ele consegue entender perfeitamente, ó, vamos fazer o caminho inverso. Olha esse indicador aqui, ó.
Vamos pegar aqui um aleatório. Ajuste de recursos barra mercados para novos recursos, em percentual. Esse é um indicador que está impactando em qual frente de trabalho? Planejar, né, o desenvolvimento de novos recursos de trabalho e que está justamente impactando naquele primeiro objetivo que a gente havia falado, que a gente vai focar em clientes que paguem mais. Porque, no final das contas, a gente quer criar produtos de alta qualidade. Ou seja, dá para a gente fazer uma leitura inversa bem interessante e fazer com que o nosso time consiga compreender o porquê que é importante que eles monitorem e acompanhem aquele determinado indicador. Porque juntos nós definimos os objetivos anuais, as prioridades, e esses indicadores vão nos levar a esses objetivos. Ficou claro, pessoal, que a construção do Roxin, quem já tinha visto, ficou mais claro? O que vocês acharam? Tragam aí uma visão de vocês. Eu tive pouco conhecimento do Roxinha, a gente começou a trabalhar na Special Dog aqui no primeiro momento, mas não com com essa visão que você trouxe, tá? Acho que porque já tinha uma estrutura de indicador, né, de OKRs, né, que eles já traziam, mas ficou bem mais visual, bem mais, fica mais factível de você entender onde a gente quer chegar, onde a gente quer ir. Exato, exato. Gostei bastante também. Como você falou, para times operacionais, traz um direcionamento muito claro e traz pertencimento, né? Porque às vezes a gente usa ferramentas muito amplas e aí os nossos técnicos, nossos analistas, mas onde que eu entro nisso, né? Qual é a diferença que eu vou fazer nisso tudo? Gostei bastante desse daí. E aí, Isabela, você falou um ponto-chave. Lembra aquela dinâmica que eu falei para vocês que eu vou conduzir com o time de EHS? A principal dor, quando a gerente cooperativa pediu minha ajuda, eu falei do pré-work, que seria interessante, mas na conversa com ela, eu perguntei, eu falei, cara, mas espera aí, hoje, o que que não está dando certo na tua área? E ela foi listando ali, né? Momento, reunião de engagement, ela foi trazendo ali as dores dela. Só que no final, ela falou exatamente isso. Ela falou, Wesley, como a minha área é muito grande e ela é gerente corporativa, ela tem diversos coordenadores abaixo dela. Os coordenadores têm ali os seus líderes, e os líderes têm os seus técnicos de segurança. Porque a gente tem, só para vocês entenderem, dentro do Supply da Ambev, nós temos 8 regionais. E ela tem cada estrutura dessa para uma regional específica. Então, quando reúne tudo, o nível de complexidade da área dela é muito grande. E o que que ela me trouxe? Ela falou: acaba que os meus coordenadores conhecem muito bem minha estratégia. Só que o que que acontece? O time deles não consegue, é tão grande a estrutura que os times deles não conseguem se conectar, que aquilo que eles estão fazendo lá embaixo está nos ajudando em algum ponto. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei, opa, já tem uma ferramenta, então, já sei o que que a gente vai utilizar. E aí, quando eu mostrei para ela, ela falou, cara, gostei e vai ser bem interessante. De novo, Wesley, então a gente vai ter um roxinho geral para a estrutura dela. Não. De novo, se eu quero ter uma visão macro de negócio da área dela, uma ferramenta que eu posso usar é o Balance Scorecard. Para a área dela, como um todo, é ela como gerente corporativa. Imagina, e isso é um outro ponto que eu quero provocar muito vocês. Vocês acham, imagina o seguinte, a gerente corporativa, ela vai ter uma reunião com o vice-presidente. Vocês acham que é interessante ela levar um roxinho para o vice-presidente? Só para ela explicar a leitura do roxinho, ela já se desconectou na reunião com o vice-presidente. Que o vice-presidente ele vai ter 5 minutos, ele vai te dar 5 minutos para você conseguir passar aquela mensagem para ele. Ou seja, não faz sentido para o público dela. Agora, se ela leva, por exemplo, uma visão dessa para o vice-presidente, já é mais interessante, para ela explicar que a área dela está trabalhando em diferentes perspectivas e etc, etc. O que que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Não é, Wesley, eu tenho um balance scorecard na minha área, então o meu planejamento estratégico está feito. Não necessariamente. Por exemplo, para a fatia do nível corporativo, eu acho que o balance scorecard é bem interessante. Agora, você pode pegar essas perspectivas aqui que a gente listou
e quebrar elas e criar roxins para cada time funcional que vai pegar cada uma daquelas parcelas. E aí, imagina, a tua estratégia, ela vai se conectando. É quase que uma teia que vai desde a parte lá realmente da missão e da visão da empresa até chegar ali nos teus times operacionais. E aí, um dia, eu já estou cantando a pedra para vocês. Do dia que o vice-presidente vai na fábrica conversar com os times conseguem fazer essa ponte do indicador que eles monitoram com o impacto que possivelmente eles vão gerar. Por quê? Isso aqui está claro para eles. Agora, óbvio, nem tudo são flores. Eu já falei aqui de vantagens e desvantagens. Uma desvantagem dessa ferramenta, por exemplo, é que ela é uma ferramenta que é aparentemente, visualmente difícil. Você precisa treinar o time pelo menos ali 30 minutos, 1 hora antes de fazer a galera construir isso aqui, você precisa treinar. Senão vai acontecer como o Carlos falou. Cara, eu até usei a ferramenta, mas eu usei com uma outra perspectiva. Então, vocês precisam treinar o time antes. E é uma outra desvantagem que eu vejo, e eu também, inclusive, já mencionei aqui, não é uma ferramenta que, pelo menos visualmente, vocês apresentariam para qualquer nível executivo. Não quer dizer que ela não seja apresentável, porque ela está dentro dessa estrutura aqui. Só que vocês concordam comigo que vocês podem organizar essas mesmas informações num outro formato. Só que aí gera retrabalho, etc., e não é o nosso objetivo aqui. Então, uma das desvantagens que eu vejo hoje é justamente é, essa ferramenta ela não é tão visual, mas desde que ela é treinada e aplicada no ponto certo ali no time operacional, eu acho que ela dá bastante jogo, dá um bastante match. E aqui, inclusive, a gente trouxe um exemplo só para vocês acharem assim, Wesley, mas isso aí é bonito na teoria. Esse aqui é uma prática, óbvio, um exemplo mais simples, mas de uma área de HS. Então, aqui, ó, as metas de longo prazo, né, objetivos de longo prazo. Construir um ambiente de trabalho sem riscos, alcançar excelência e conformidade ética e fomentar uma cultura de segurança proativa e sustentável. Vamos pegar aqui, ó, quando a gente pega fomentar uma cultura de segurança proativa e sustentável, quando a gente olha para o objetivo do ano, olha o objetivo do ano, aumentar o índice de engajamento dos funcionários em práticas de segurança. Dentro disso, a gente listou algumas atividades, como implementar treinamentos mensais de segurança, criar um cronograma de reconhecimento de segurança, realizar campanhas de conscientização trimestrais, por exemplo. E, a partir daqui, algumas métricas que a gente poderia acompanhar. Então, de novo, esse aqui é um exemplo muito simples, mas só para vocês verem que, sim, é totalmente factível e, inclusive, como o objetivo vai ser aplicar ele muitas vezes em times operacionais, as atividades que vão sair daqui vão até ser bem simples, eu diria. Mas o objetivo é justamente para isso, que o técnico olhe, fique muito claro o que ele consegue e o que ele deve executar para nos ajudar a bater aquele indicador ou aquela missão que a gente estabeleceu para o ano. Beleza? Bom, e vamos para uma outra ferramenta. Essa ferramenta aqui, eu particularmente também acho bem interessante, mas diferente das outras duas que a gente acabou de ver, e são ferramentas onde você já tem muito claro o teu negócio, e do teu negócio você quer listar ali objetivos, indicadores e etc. Essa ferramenta é uma ferramenta que ela é justamente o contrário. Por isso que lá no nosso diagrama ela está numa outra posição. Essa aqui é uma ferramenta que pensa o seguinte: vou montar um negócio novo. A gente pode pensar isso. Ah, estou montando uma padaria. Quero fazer o business model Canvas da minha padaria. Ou vocês podem pensar dentro da área de vocês. Lembra que eu comentei com vocês na última aula, não, na primeira aula, sobre a gente pensar numa visão e numa missão super interessantes, engajadoras para as áreas de vocês para 2025? A partir dessas missões, a gente poderia discutir isso aqui dentro de um Canvas também. E aí, alguém aqui já preencheu um Canvas desse, no modelo desse? Só para eu entender.
Não. Essa ferramenta aqui, pessoal, ela também tem um trick. Geralmente, quem vai preencher ela, preenche assim, ó. A gente começa listando aqui as parcerias chaves, atividades chaves, e a gente vai seguindo. E, na verdade, ela tem uma ordem bem peculiar de preencher ela, mas vocês vão entender o porquê que essa tem uma ordem peculiar. A primeira coisa que a gente começa a preencher, olha aqui a ordem que a gente deveria preencher essa ferramenta. Ela não é trivial para você começar a preencher como as pessoas começam a preencher daqui. Por exemplo, quem começa a preencher aqui está, na verdade, já fazendo o penúltimo passo como o primeiro passo. A forma correta da gente preencher essa ferramenta é a gente avaliar os segmentos de mercado. E aqui é uma outra boa ferramenta para análise de contexto. Então, se para a sua área, digamos que, Wesley, eu sou uma área de HS, mas eu não tenho muito conhecimento, ou eu queria realmente trazer um diferencial para a minha área de HS, antes de começar qualquer planejamento estratégico, seja com o Roxin, seja com o Balance Scorecard, essa ferramenta seria interessante. Porque a primeira pergunta que vocês deveriam se fazer é olhar para os segmentos de mercado de vocês. E o que vocês deveriam se perguntar é para quem a gente está criando valor? E quem são os nossos clientes mais importantes? Então, ela vai trazendo algumas perguntas que são bem pertinentes e que nós, enquanto gestores, deveríamos pensar nessas perguntas. Ou seja, no final, o que ela está querendo perguntar para a gente nessa parte de segmento de mercado é quem são os clientes-alvo que a gente está tentando atingir? Depois disso, a gente vai para a próxima pergunta, que é qual a proposta de valor que vocês querem gerar? Que casa muito com a definição lá da missão e da visão que eu tinha falado para vocês. Então, aqui é que valor vocês querem proporcionar para os clientes de vocês? Que problemas vocês querem solucionar dentro da área de EHS? Quais os produtos ou serviços que vocês vão oferecer para cada cliente? Foco na área de vocês. E que necessidades do cliente vocês deveriam satisfazer? No final, quando vocês preencherem aqui a proposta de valor, o que vocês deveriam ter a resposta é o que diferencia a área de HS de vocês de uma outra área de HS de uma outra empresa. Então, ela é uma ferramenta, como eu disse para vocês, não para criar objetivos, etc., mas para conhecer o negócio de vocês. E, inclusive, fazer aqui essa ferramenta antes ali de definir a missão e a visão, para mim é super pertinente. Tanto que eu já fiz esse trabalho de. A gente teve uma área nova dentro da companhia, uma área de disruption, que é uma área completamente fora da casinha, e antes eles estavam naquele alvoroço, né, de tipo, Wesley, a gente quer construir a nossa visão, a nossa missão, a gente quer ter uma logo. E a pergunta que eu fiz para eles foi, gente, vocês estão aqui para fazer o quê? Qual vai ser o produto de vocês final? Qual vai ser o diferencial de vocês? E aí, quando a gente foi seguindo esse passo a passo aqui, todo mundo foi entendendo mais, e além de todo mundo entender, ela é uma ferramenta de alinhamento. Porque imagina o seguinte, eu estou numa área de HS, pode até ser de HS, eu estou numa área. A Camila está nessa mesma área e a Isabela está nessa mesma área. Mas o que eu penso, os problemas que eu acho que eu vou resolver, podem ser completamente diferentes do que a Isabela acha e do que a Camila acha. Então, além de ser uma ferramenta de discovery, eu diria, ela é uma ferramenta mais do que discovery, ela é uma ferramenta de alinhamento. Ela bota todo mundo no mesmo patamar. Então, gente, a gente está saindo daqui alinhado que o que vai diferenciar o nosso produto e o nosso serviço dentro da nossa área vai ser isso. Então, ela traz um alinhamento. Depois que a gente preencheu ali proposta de valor, a gente pula e a gente vai para os canais. O que são os canais? De novo, várias perguntas aqui para ajudar vocês nesse processo. Aqui os canais é como cada cliente gosta de ser atendido. Vocês poderiam pensar assim dentro da área de EHS. Como vocês vão estabelecer contato com os clientes de vocês? Como que vocês vão se integrar os clientes aos canais?
Quais são os melhores resultados? Quais são os canais mais eficazes? Como, né, a gente vai integrar as atividades diárias dos clientes? No final das contas, de novo, ao terminar de preencher esse quadrinho aqui, o que ela está nos levando a discutir é quais são os canais de distribuição ou comunicação, ou seja, como vocês, áreas de HS, e vão se comunicar com os clientes de vocês. Ah, vocês vão ter uma newsletter, vocês vão ter um e-mail marketing, vocês vão ter um mural, enfim, isso também é super importante. Inclusive, a Helena já falou isso aqui hoje, né? Que geralmente comunicação não é um forte da área de HS. Então, aqui, de novo, antes, gente, e eu vou bater nessa tecla até o fim do curso. Tudo que a gente está fazendo aqui é antes de planejamento estratégico. É para conhecer a área de vocês. E esse é o problema. Muitas vezes a gente não conhece a fundo, não tem uma definição, não tem um alinhamento entre os times da nossa própria área e a gente já quer já quer conhecer, construir um planejamento estratégico. Vamos lá, vamos avançar. Falamos de canais, relações com os clientes. Que tipo de relação a gente quer ter? Né? Quais relacionamentos a gente já estabeleceu? Quão caros são esses relacionamentos? Ou no caso de vocês, né? Quão desgastante é manter um relacionamento com um determinado cliente? Como, né, que a gente deveria integrar esses relacionamentos ao nosso modelo de negócio? Ou seja, no final das contas, é como você vai manter e atrair mais clientes? E aí a gente segue. Quais são as fontes de renda, né? Porque para fazer tudo isso, a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Por que que o valor que os clientes vão estar dispostos a pagar? Por que que eles pagam atualmente? Como eles gostariam de pagar, né? Como que contribui para a total renda da companhia, da empresa? No caso de vocês, né, quais são os diferentes fluxos de receita de cada segmento de cliente? Ou seja, de onde vem todo realmente o pacote de dinheiro que vocês vão ter para trabalhar. Vocês poderiam interpretar assim, mas é que o ideal, digamos, quando você está pensando no negócio, é de fato quais vão ser as fontes de renda daquele negócio. Quais são os recursos chaves, ou seja, quais são os ativos essenciais que vocês vão ter que ter dentro da área de vocês? Aqui, para mim, esse é um momento super interessante que a área de HS, por exemplo, poderia entender para avaliar. Será que vocês têm todos os cursos técnicos necessários? E eu não estou falando só daqueles cursos de NR que eu sei que vocês são obrigados a ter. Mas eu estou falando será que de novo, olha, a gente está voltando aqui para o valor que vocês definiram que vocês querem gerar. Será que vocês têm os recursos-chave necessários? Vocês falam que vocês querem encantar os clientes de vocês, etc. Igual vocês falaram lá na Skyline, né? Que vocês queriam fazer e acontecer dentro da Skyline, ter os melhores ofertas, etc. Mas vocês têm os recursos necessários para isso? Como que vocês vão gerenciar isso? E aí, né? Quais são as atividades chaves da empresa, daquela área? Também acho super interessante para uma área entender quais são as suas atividades-chave, quais são as suas parcerias chaves e, por fim, quais são os principais custos que a área de vocês teria. Então, como vocês podem ver aqui, na minha opinião, o Canvas, no final das contas, ela é uma ferramenta muito útil para análise de contexto também, porque a gente vai fazer praticamente um raio-x muito bem feito, eu diria assim, de toda de toda a nossa área e de como a gente deveria atuar dentro da nossa área. Beleza? Até aqui, falamos então do Balance Scorecard, falamos do Roshin, falamos do Canvas agora. Alguma dúvida? Algum ponto que vocês gostariam de comentar? Vou fazer um comentário rápido aqui, Wesley. Eu participei das etapas de desenvolvimento de um negócio, de uma cachaçaria, na cidade de Uberaba. E aí nós trouxemos um especialista do ramo lá de Belo Horizonte para ajudar a gente a fazer, para montar, né, nossa missão, valores, para montar o nosso Canvas.
E ele fez exatamente como você propôs, que não deveria ter sido feito. Então, se você pensar que foi cansativo e confuso, e não, assim, nós não demos seguimento, aquilo não esclareceu nada para nós que estávamos ali para montar o negócio, para entender quais são as nossas maiores dificuldades, onde a gente estava, onde estariam os nossos clientes, enfim. Foi extremamente confuso. E eu saí disso achando que Canva era uma coisa assim, isso aqui não serve, né? Mas é justamente porque a gente aplica a ferramenta de forma errada. É raro, mas acontece sempre. Mas espero que eu tenha conseguido pelo menos virar o jogo para você, te mostrar que, de novo, não estou aqui levantando a bandeira nem que é a melhor, nem que é a pior. Afinal, vocês nunca vão me ouvir dizer que uma ferramenta é melhor do que a outra. Mas, como eu disse, justamente para um cenário como esse que você acabou de trazer, que é um negócio novo, e você está entendendo o teu negócio, cara, para mim, ela é uma das melhores ferramentas. Só que, como vocês viram, tem um fluxo a ser seguido que faz total, tem uma razão total por trás de por que a gente faz isso. Porque não adianta, olha só a maneira como ele conduziu e que geralmente as pessoas fazem, que eu sinalizei aqui para vocês. Não adianta eu começar a pensar o seguinte, não, beleza, sou uma cachaçaria. Quais são as parcerias chaves que eu vou ter que ter? Quais são os recursos chaves? Para depois você pensar na proposta de valor que você vai gerar. De novo, você nem sabe o que você quer atingir. Você não sabe qual o valor que você quer gerar. Você não sabe qual é a tua missão. Como que você vai definir qualquer coisa antes? Então, e aí, esse é muito obrigado, Isabela, pelo teu depoimento aí, porque isso, pessoal, acontece muito de os nossos times desacreditarem das ferramentas e, inclusive, eu tenho certeza que alguém dos times de vocês em algum momento, quando vocês entraram na sala mostrando alguma ferramenta, alguém já deu aquela coçada assim na cabeça de falar: Meu Deus do céu, já vem lá o Carlos com aquela ferramenta lá que ninguém entende nada. Então, assim, gente, antes, de novo, o fatídico dia do SWOT, que vocês não vão mais fazer o SWOT, vocês vão fazer o SWOT antes, como pré-work. Lá no dia, vocês vão juntar as informações no modelo de SWOT. Beleza? Beleza. Só que mesmo assim, depois de fazer isso, vocês querem seguir com alguma outra ferramenta, não começa a ferramenta no seco. Precisa colocar todo mundo no ambiente, gasta lá uma hora do treinamento de vocês. Galera, vamos lá. Vou passar aqui para vocês qual é o objetivo da ferramenta, como a gente deveria preencher e onde a gente vai chegar. Porque isso tira a ansiedade das pessoas. Isso que a Isabela falou, que ela sentiu lá na hora, que ela estava falando, meu Deus, mas eu não estou entendendo nada, eu não sei como que a gente vai chegar. Se ele tivesse explicado durante 30 minutos antes, e obviamente no racional correto, ela saberia muito bem. Ela poderia até não saber por que que ela iria listar naquele momento ali parcerias chaves, mas ela sabe qual é o produto final que o time deveria gerar. E aí, quando o time sabe, isso é super interessante, porque no meio do processo, eu já vi isso acontecer, de alguém do time levantar a mão e falar, gente, a gente está fazendo certo, não. E diferente de sair preenchendo os campos, entendeu? Porque geralmente, se você dá isso numa mão de um time, o time sai preenchendo todos os campos. Mas ninguém se questiona, não, gente, peraí, a gente está fazendo certo? Será que o objetivo final é esse ou não é? Então, sim, como eu disse para vocês desde o primeiro dia, eu não quero ensinar para vocês nenhuma ferramenta aqui. Eu estou tentando trazer muito mais provocações sobre as ferramentas e, obviamente, fazendo o alinhamento de como deveria ser utilizado cada uma das ferramentas, porque isso é o que a gente espera na prática para acontecer. E aqui, inclusive, eu simulei uma ferramenta de Canvas aplicada para a área de EHS de onde? Lá da nossa empresa da Skyline. Então, olha aqui, ó. Vamos começar do início, né? Quais são os segmentos de consumidores que a gente tem? A gente tem os funcionários, a gente tem os passageiros, a gente tem as autoridades reguladoras, né? Afinal, nós somos uma empresa aérea, e nós temos as comunidades locais. Qual é a proposta de valor que a gente quer gerar? Nesse caso aqui, a gente quer garantir o bem-estar, a saúde e segurança dos colaboradores, ou seja, para esse objetivo aqui, quem que eu estou focando? O meu cliente são os funcionários. E isso é importante a gente também entender
cada valor que a gente está propondo, quem é o cliente final que a gente quer atingir. A gente quer fortalecer a governança organizacional pela conformidade legal. Qual é o meu cliente final que eu estou querendo atingir? Autoridades regulatórias. E a gente quer, obviamente, melhorar a reputação da empresa atendendo valores de sustentabilidade nos 3 pilares de EHS. Onde a gente vai impactar isso aqui? Aqui a gente tem 3 principalmente, né? Que seriam os passageiros, as comunidades locais, mas, obviamente, as autoridades regulatórias. Feito isso, a gente listou aqui, cara, como a gente vai fazer isso? Quais são os nossos canais? A gente vai ter treinamento, a gente vai ter sistema de comunicação interna, a gente vai montar comissões e comitês, a gente vai ter plataformas digitais para a gestão de OHS, a gente vai ter um aplicativo de SSMA, por exemplo, para a gente fazer toda essa gestão. Como que a gente vai se relacionar com o nosso cliente? Quais são os nossos parceiros? E aqui, ó, quem são nossos parceiros chaves? Quem são nossos fornecedores chaves? Que recursos chaves adquirimos dos nossos parceiros? Entende? A gente vai respondendo aquelas perguntas de uma maneira muito mais detalhada dentro de cada etapa aqui. Quais são as atividades principais que a gente vai ter que ter? Implementação de políticas, treinamentos, gestão de impactos e perigos e riscos. Quais são os nossos recursos principais? E aí, de fato, quais são os nossos principais custos, quais são as nossas principais receitas? De novo, é só para mostrar para vocês que é possível, que não é a Canvas OS, que eu nunca vi um Canvas aplicado à área de HS. Agora vocês podem dizer que vocês já viram. Então é possível fazer e é interessante. Por exemplo, imagina se você tivesse assumindo ali a gerência executiva da Skyline. Seria super interessante você gastar uma tarde com o teu time fazendo isso aqui, justamente para você entender essa visão da empresa. Beleza? Bom, a gente vai entrar agora no OKR, mas já são 8h20. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos parar aqui 10 minutinhos. A gente retorna às 8h30 em ponto. Então, dá um tempo de alguém comer alguma coisa, beber uma água. Às 8h30 a gente volta e a gente já começa a discutir o OKR. E eu vou fazer alguns paralelos com o que a gente discutiu ali do Roxin, que eu falei que tinha algumas interações. Beleza? 8h30 a gente volta, pessoal. Beleza. Continuar na nossa missão aqui. E aí a gente vai falar do OKR. Acho que o OKR foi uma ferramenta, né, que a gente teve o boom aí da agilidade dentro das organizações. Eu já brinquei com vocês aí que muitos de vocês devem ter passado por um processo de squadização, que eu também passei, onde todo mundo tinha que começar a trabalhar em squad, porque todo mundo tinha que aprender Scrum, porque o mundo mudou e etc. Longe de mim fazer alguma crítica a esse movimento. Eu acho que realmente ele agregou muito em diversos pontos, só que eu acho que, mais uma vez, muitas organizações ou muitas ferramentas chegaram muito mais como uma modinha para a gente adotar e achando que a gente ia tirar ali respostas mágicas. Enquanto as ferramentas tradicionais, elas também nos dão bons insights, desde, obviamente, que a gente saiba aplicar essas ferramentas da forma correta. Então, o OKR nada mais é, e aqui eu acho que essa ferramenta, ela é uma ferramenta, não, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela é bem interessante, porque, de novo, e eu já disse isso para vocês, cada ferramenta que eu estou mostrando para vocês, ela tem o mesmo racional, mas com as suas peculiaridades. Quando a gente fala do OKR, olha aqui, ó, se a gente for olhar a pirâmide da estratégia, a gente tem a missão e a visão, que a gente falou bastante, as metas estratégicas ou prioridades estratégicas, que vocês também podem entender lá do Roxin, as métricas lá de médio e longo prazo, que eu já tinha comentado, é tudo a mesma coisa com nomes distintos. E os OKRs, eles estão justamente nessa intersecção. Ou seja, o objetivo deles é como que a gente pega essa visão de longo prazo que a empresa ou a área quer atingir
e como que a gente traz ela para um curto prazo para a gente acompanhar. E aqui, se vocês me perguntarem hoje eu ainda trabalho com OKRs, estou trabalhando, já é o meu terceiro ano, não só trabalhando com OKR, mas criando OKR e desdobrando em todos os níveis hierárquicos. Na minha perspectiva, com o meu aprendizado, o principal ponto dos OKRs hoje que eu vejo é a questão da cadência e você conseguir dividir a tua estratégia em períodos do tempo. Porque até agora, por exemplo, vocês viram, eu não fiz nenhum comentário desse tipo nas outras ferramentas. As outras ferramentas, geralmente você constrói a tua estratégia e você desdobra. E geralmente, quando você vai revisar, você faz uma revisão geral ali da ferramenta. O OKR não. O OKR, como vocês podem ver bem aqui, nesse zoom que eu dei aqui, ele abre para a gente a possibilidade de você tem a missão e a visão, você tem a tua meta anual, você consegue quebrar ela em objetivos trimestrais e a partir dele em métricas que você vai trabalhar. Então, para mim, essa é uma das principais diferenças do OKR. Hoje, por exemplo, eu vou dar minha experiência aqui para vocês, meu relato. Hoje, por exemplo, como eu atuo ao lado do vice-presidente, a gente estabelece no OKR do executivo as metas estratégicas anuais que a gente quer atingir, e essas métricas, obviamente, elas não mudam, a não ser que a gente tenha ali alguma mudança de negócio, e aí, obviamente, você tem que alterar a meta. E aí, o que que acontece? Esse OKR que a gente acompanha, ele fica no nível, ele é acompanhado mensalmente do vice-presidente com os diretores direto deles. Só que abaixo a gente tem as estruturas das regionais, ou seja, dos diretores com os seus respectivos times. E aí, no caso desses diretores com os respectivos times, eles, nos OKRs deles, eles não têm as metas estratégicas anuais, porque isso a gente está trabalhando lá no executivo para a gente atingir. Como que eles fazem, como que a gente constrói o OKR deles? A gente avalia quais são as métricas, os objetivos trimestrais que eles vão ter que atingir, que naquele trimestre vai nos ajudar a atingir aquela meta. E aqui é interessante não só essa relação de cascatear, mas eu queria trazer uma visão mais de negócio para vocês ficarem mais comprados nessa ideia. Imagine o seguinte: você tem uma meta, sei lá, vou falar aqui da minha vivência e vocês podem trazer a vivência de vocês. A gente tem uma meta, por exemplo, no ano, que é a gente utilizar mais os nossos ativos. A gente tem um parque industrial muito grande e como ele é muito grande, está em toda a América Latina, em algumas regiões ele é subutilizado. E a gente colocou um objetivo esse ano que a gente quer trazer mais demanda para esses ativos, porque, obviamente, para a empresa isso, de uma maneira como um todo, é muito benéfico. Só que pense o seguinte, é uma meta assim, muito assertiva, porque é um percentual, a gente mede isso, só que é uma meta muito ampla. E aqui que está o trick do OKR. Em cada ferramenta, eu acho que eu estou dando aqui alguns tricks para vocês, a do OKR eu acho que está aqui. Porque o OKR aqui, qual vai ser a diferença dele? A gente vai pegar esse problema que é muito grande e a gente vai fatiar ele em etapas. Por exemplo, no primeiro trimestre, o que que a gente atuou? Para a gente conseguir trazer demanda para essas fábricas que têm ociosidade, a primeira pergunta que a gente tinha que se fazer é: se eu conseguir essa demanda, essas fábricas, esses ativos, esses maquinários que estão parados, eles estão bons o suficientemente em termos de manutenção para operar? E qual foi a resposta que a gente descobriu? Não, não estava. Então, o objetivo trimestral das regionais lá no primeiro trimestre foi o quê? Reestabelecer a saúde dos maquinários. E para isso a gente estabeleceu o que a gente chama no OKR de Key Results, que são esses resultados chaves, indicadores de manutenção,
que era para a gente avaliar se aquele objetivo estava ou não sendo bem utilizado. Ok, resolvemos isso no segundo semestre, no primeiro trimestre. Fomos para o segundo trimestre. E aí, já tem o equipamento e ele está saudável. Para a gente conseguir trazer mais volume para essas plantas, a outra pergunta que a gente deveria se fazer é: existe hoje uma correta alocação de volume por plantas? Aí é algo bem técnico, mas tentando explicar para vocês. Será que dentro daquela planta, a planta lá em São Paulo, ela realmente ela está recebendo toda a demanda que ela pode receber? Ou eu estou pegando parte da demanda do estado de São Paulo e eu estou mandando para outras plantas em outras regiões? Do tipo, talvez eu tinha uma linha de produção que só produzia PET. E, na verdade, naquele estado eu precisava de produzir latinha. Então, nesse caso, a gente foi adequar no segundo trimestre todo esse parque industrial. E assim sucessivamente cada trimestre. O que que eu estou querendo trazer para vocês com esse exemplo prático? A estratégia mudou? Não, ela continuou a mesma. Qual era a minha meta no final das contas no ano? Eu queria aumentar o percentual de utilização do meu parque fabril. Só que para eu fazer isso, não é só quebrar em trimestres. E aqui eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Não vai naquela de montar um OKR e o OKR é assim, por exemplo, número de acidentes no primeiro trimestre. Aí depois no segundo trimestre, número de acidentes no segundo trimestre. Não, não é isso que o OKR tá pedindo para você fazer. Óbvio, você pode ter isso, cara, poder você pode. A única coisa é que não vai ser eficiente para você. De novo, vai ser só mais uma métrica que você vai acompanhar. A grande provocação do OKR é que você pega um problema grande, estabelece onde você vai querer chegar no final do ano. Esse problema você quebra ele em etapas menores, geralmente são trimestrais, e a cada trimestre você tem novas métricas para você avaliar se você atingiu ou não aquele indicador. Ponto de atenção aqui que eu também acho super importante. Wesley, eu começo o ano traçando aqui a minha meta estratégica anual e eu já escrevo o objetivo de cada trimestre. Vocês acham que é assim que a gente deveria fazer? Escrever logo o objetivo dos 4 trimestres. Você até pode ter um cheiro de quais são os objetivos. Mas o que eu quero deixar vocês tranquilos, e inclusive essa é a outra grande funcionalidade do OKR, é que o objetivo não é que você escreveu na pedra, você vai ter que fazer aquilo. Os objetivos, eles naturalmente deveriam mudar trimestre a trimestre. Mas os objetivos anuais, não. Os objetivos trimestrais que você vai colocar, por exemplo, no meu caso, eu coloquei nas regionais. A depender da estrutura da empresa de vocês, talvez esses objetivos trimestrais vão estar alocados nos times de coordenações distintos. Cada coordenador vai ter um objetivo trimestral. E assim sucessivamente. Wesley, só para contribuir nisso, a gente acabou fazendo planejamentos anuais e trimestrais, né? Mas também com esse contexto, né? Que pode mudar, né? Podia fazer um ciclo. Né? Ó, tá bom, no final do ciclo do primeiro trimestre, que aí tinha-se uma discussão, ó, o que que a gente pode fazer melhor para o próximo trimestre, ou se não chegamos no objetivo, ou chegamos no objetivo ali daquele tri. Acho que foi bem legal isso para não perder o foco principal, que era lá no final do ano. Exatamente, exatamente. E aí, isso que você falou, Carlos, eu vou trazer uma outra provocação. Já passando aqui no slide, eu já vi muita gente fazer o seguinte: olha aqui, eu tenho o meu objetivo anual, esse objetivo anual eu quebro ele no trimestral, de cada trimestral eu tenho aqui os key results, e para os key results eu escrevo as ações. Primeiro, antes de eu fazer a minha provocação, lembra que essa é a principal diferença do roxinho.
O roxinho, a gente não tem indicador para monitorar o atingimento do objetivo. Lá no roxinho, a gente tem as ações, os indicadores para monitorar a execução das ações. Aqui no OKR é invertido. Você tem as ações para você atingir o seu indicador. De novo, não é que um está certo, não é que o outro está errado. São perspectivas diferentes e a gente já falou. Essa daqui é mais utilizado no nível mais alto e hierárquico. Outro ponto importante. Quando a gente fala de OKR, a gente fala de, não sei se está claro para todo mundo, mas a gente fala do O de objetivos, né, objectives, que é justamente, cara, para onde a gente quer ir, a descrição de uma meta que a gente quer alcançar, a definição de direção, né, de onde a gente quer, qual o caminho que a gente precisa seguir. Assim como na parte dos key results, a gente fala de, cara, quais são as métricas que a gente vai ter que ter para a gente conseguir atingir esses objetivos. E aí sim, as iniciativas que é justamente, cara, o que que a gente vai fazer para a gente conseguir chegar lá. Então, essa é a ideia do OKR, diferente do que muito se prega por aí. E aí, um outro ponto a provocação que eu queria fazer, Carlos, disso que você trouxe, é o seguinte: eu já vi muita gente fazer o seguinte: eu tenho um objetivo trimestral e aí eu tenho 3 key results. Eu atingi 2 key results. Aí a galera vem aqui e fala que atingiu o objetivo em 70%. Não existe você atingir um objetivo em 70%. O que a gente está discutindo aqui é os teus key results, eles são meros indicadores para dizer se você está atingindo ou não aquele objetivo. Mas no final das contas, o que vale é você atingir aquele seu objetivo e não dizer que você bateu 70% dos indicadores que a gente tinha descrito lá. Beleza? E aí, pessoal, agora, como eu já expliquei aqui para vocês as principais ferramentas, a gente vai voltar e a gente agora vai fazer na prática, pelo menos, o OKR aqui para vocês. O que que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui, já estou com ele aberto, deixa eu só mudar de tela. A gente vai voltar, Ô, Wesley, só para contribuir aí, né? A por gente favor. tinha esse erro, tá? E quando a gente apresentava, a gente falava assim: ah, a gente chegou em 33,33% do objetivo, porque entregou o trimestral. Então, assim, é algo que ainda era confuso nessas discussões, tá? E aí, por isso, Carlos, que é importante, aí uma sugestão. Quando isso está acontecendo, a gente deveria fazer 2 cheques. Primeiro, explicar para as pessoas, não é nem cheques, primeiro é uma orientação. Explicar para as pessoas que, independente se a gente atingir ou não aqueles indicadores, o mais relevante é se a gente atingiu o objetivo estratégico ali do trimestre. E para a gente avaliar isso, esse é um outro ponto importante. O objetivo lá anual, ele pode ser inspirador, digamos assim. Ele pode ser é, menos tangível, eu diria. Agora, o do trimestre, ele precisaria ser muito tangível. Do tipo, se você quer aumentar o seu parque, por exemplo, como eu falei para vocês, o do ano é aumentar o parque fabril. O do trimestre deveria ser algo do tipo, cara, aumentar, aumentar de 0 para 100% a saudabilidade de manutenção dos meus ativos. Que aí, independente se eu atingir ou não os indicadores abaixo, o que eu tenho que me perguntar no final do trimestre é: eu, eu tenho hoje 100% do meu parque com a manutenção saudável? É essa a pergunta que a gente deveria se fazer. E não falar, cara, agora a gente está bem aqui, então a gente atingiu 70% dos indicadores, bola para frente. Certo? Turma, agora vamos lá. A gente vai voltar aqui, colocar a mão na massa de novo. E o que que eu queria que vocês fizessem? E aí agora eu peço muito, até para que os grupos, né, consigam ter uma discussão efetiva, mesmo quem está aqui com a câmera fechada, peço que vocês
participem nos grupos. E o que eu queria que vocês fizessem agora é a gente começou essa discussão lá na primeira aula, e eu queria terminar parte dela aqui, e a gente só vai até o nível dos indicadores, depois a gente vai complementar ela na aula 5, que é o seguinte: vocês tinham descrito aqui uma primeira versão da missão e da visão, e nós fizemos alguns comentários. Só que vocês nem chegaram a revisar essas missões e essas visões. Eu vou dar um tempo bom o suficiente agora para vocês, cerca de 15 minutos, e nessa primeira rodada, a gente vai ter duas rodadas. Então não se preocupe, mas na primeira rodada, o que que eu queria que vocês, enquanto grupos, definissem? A gente deveria aqui revitalizar aqui a missão e a visão que a gente tinha dentro dos grupos. A partir deles, a gente deveria definir quais deveriam ser os três objetivos estratégicos dessa empresa para esse ano e, a partir dele, quais são os objetivos de EHS que essa empresa deveria ter para dentro desse ano também corrente. Então, aqui eu também estou falando de objetivos anuais. Então, revisar aqui rapidamente a missão e a visão, definir aqui os objetivos estratégicos anuais da empresa e quais deveriam ser os objetivos estratégicos de EHS. Vou até fechar aqui a parte de indicadores, que a gente vai fazer isso mais para frente. Outro ponto, vocês não vão cair exatamente nos mesmos grupos onde vocês estavam discutindo aqui, até porque a ideia é que vocês realmente corrijam ou melhorem a versão que os colegas anteriores tinham começado. Então, por exemplo, se você vai cair no grupo um e você não estava no grupo um, a ideia é pegar aquela discussão que a gente tinha tido lá, que missão é mais aspiracional e etc., e que a visão ela é algo onde a gente quer de fato chegar dentro daquele período ali, seja 1 ano, 5 anos, mas lembrando que a missão ela deveria ter um impacto. Eu trouxe aqui os exemplos para vocês, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, da Gol, que a Gol ela não queria transportar passageiros, ela fala que ela quer conectar pessoas, e por isso ela é só um caminho para fazer essa discussão. Então, eu queria que a gente voltasse nessa discussão. Então, 15 minutos, são 20h50. Quando for 9h05, a gente volta para a segunda etapa, mas essa primeira etapa seriam essas três atividades: revisar a missão e a visão, escrever aqui os objetivos estratégicos que vocês vão eleger, cada grupo pode ter o seu, e aqui os objetivos de HS de cada grupo. Fechado? Ficou claro alguma dúvida da atividade? Não? Então, estou abrindo as salas. Vamos lá, 15 minutinhos, salas abertas. Parte da missão e da visão aqui. Vou colocar aqui rapidamente, opa, peraí, colocar aqui na tela, e aí, se os grupos puderem, vamos rapidamente aqui dar uma olhada para a gente ver, inclusive, o que hoje eu não quero que eu avalie, baseado na discussão que a gente teve na aula anterior, eu quero que vocês avaliem se melhorou aí as missões e as visões. Grupo um, vocês podem compartilhar aí. Aumenta um pouquinho, por favor, Wesley, assim, porque eu não estava nos grupos, assim, eu consigo enxergar melhor. Aumento, sim, senhora. É porque eu sou uma senhora, então eu preciso enxergar melhor. Boa, Tá, grupo um. tá ótimo. Ó, grupo 1 fomos eu e o Eu, Célio, sério. Célio. A gente implementou aí na nossa visão, já era oferecer uma experiência de voo, qualidade e eficiência operacional, e sim,
eu acho que eu vou carregar isso para a vida, a questão de você ter falado que a gente não pode ter na nossa missão oferecer aquilo que você já espera da empresa, é o mínimo, né, que você deveria oferecer. Até não deu tempo de tirar aí, mas a gente queria trazer algo novo. O que nós colocamos de novo? Utilizando energia sustentável. Então, nós vamos conectar pessoas ao redor do mundo, mas como? Qual que é o meu papel com a sociedade no geral, né, com o planeta? Então, utilizando energia sustentável. Aí, pegando esse gancho, ali na visão, a gente colocou sendo referência na transição energética da aviação, né? Então, uma coisa ligada na outra. A gente hoje está aí com os projetos pilotos de usar etanol, né, nas aeronaves. Para quem não sabe, uma das empresas que estão à frente disso é a BP Bioenergia. Bacana, show de bola. É isso, pessoal. Pode parecer simples e vocês podem achar assim, muito simples, putz, desenhar missão e visão, mas vocês já começam a perceber a evolução da primeira que vocês fizeram para o que a gente está discutindo agora. E óbvio que alguns grupos já foram ali mudando lá na primeira aula que a gente teve. Então, é um treino muito simples, mas que se vocês forem fazer essas provocações na hora de construir as missões e as visões das áreas de HS, com certeza a gente vai ter algo mais parrudo, diferenciado. Grupo 2, O grupo 2 foi o Guilherme e o Antônio. A gente alterou um pouquinho aqui da missão, né? A gente colocou facilitar as conexões e diminuir a distância entre sentimentos e oferecer soluções que vão além do transporte. A gente pensou no jeito mais marqueteiro de trazer essa missão, né? Eu acho que foi o foco da nossa discussão. Foi basicamente isso. Não sei se o Guilherme e o Antônio querem complementar. a É isso aí. Guilherme. Eu acho que um ponto que a gente discutiu bastante é realmente fugir do óbvio do que já se espera de uma empresa de aviação, né? Então, Então bacana, a gente partiu para essa linha de pensamento. excelente, só que aí aqui vocês subiram um sarrafo. Gostei, mas qual é o ponto? Quando vocês falam que vocês estão oferecendo soluções que vão além do transporte, onde que isso vai, a gente deveria ver quais soluções são essas? Lá nos objetivos estratégicos da empresa e nos objetivos de HS. Então, assim, bacana que vocês colocaram aqui, agora vai ser desafiador quais objetivos vocês vão construir para que se conecte com isso. Mas interessante, de novo, é importante da mesma forma que o grupo um aqui já lançando a sugestão não, né? O que é esperado, a parte de utilização de energia sustentável e transição energética deveria estar muito claramente em alguns dos objetivos e, obviamente, dentro dos objetivos de EHS também. Grupo 3, Quer falar, Gu? Ou eu falo? Pode falar aí. Bom, a gente veio mais na ideia, Wesley, até do exemplo que foi dado da Latam, né? Então a gente trouxe ali como conectar o mundo com segurança e eficiência, oferecendo experiências de viagens exclusíveis e memoráveis, assim, trazendo algo mais lúdico, né? Sem ter um foco principal, assim. bacana. Eu acho que a missão está super bacana. Aqui eu acho que quando a gente fala da visão, que talvez, de novo, pensando até nos objetivos, e aí Uhum, essas relações que eu quero que vocês estejam fazendo, pessoal. Não é só escrever. É o uhum, seguinte, a visão de vocês, vocês falam que vocês querem ser líder no setor de transporte aéreo. Mas, naturalmente, na hora que vocês forem construir os objetivos, a pergunta que vai vir é: líder em quê dentro do ok. setor aéreo? Líder em qualidade, líder em excelência, líder em custo. Então, de novo, o exercício é muito menos, eu não estou me importando de vocês preencherem isso ou aquilo, é se vocês estão conseguindo fazer essas meta-leituras. Tipo, quando vocês trazem uma informação, o que que isso vai te exigir na sequência dentro de um planejamento estratégico? Beleza? Grupo 4. Opa, vamos lá. O
foi eu e a Camila, né, o grupo 4. A gente usou, como nós tivemos que construir do início aí, então nós usamos a discussão obtida lá no primeiro encontro e também já alguns insights ali já dos outros times, né? Então, ó, conectar pessoas e destinos com segurança, eficiência e excelência em atendimento, proporcionando experiências memoráveis e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades que servimos. Vai muito ao encontro que a gente já discutiu até então, né? Sim, A visão, mas ficou um pouco inchado ali, né? Tem oportunidade para enxugar. A visão é ser a companhia aérea preferida entre as nações. A gente está olhando ali para um horizonte bem longo, reconhecida pela inovação, qualidade de serviço e compromisso com a sustentabilidade, transformando a forma como as pessoas viajam e se conectam. A, adiantando, né, tanto a missão quanto a visão, elas fazem conexão com os pilares estratégicos ali. boa. Aqui eu acho que o ponto você já alertou na missão, mas para mim chama mais ainda na visão. Que se a gente quer ser reconhecido em tudo isso, o plano estratégico tem que ser muito grande. É E pesado, talvez, pesado. e talvez a gente não vai conseguir colocar tudo isso dentro do primeiro ano. Então, de novo, não é que a visão esteja errada, mas talvez na hora de construir os objetivos estratégicos do ano, a gente vai ter que selecionar quais as frentes que a gente vai se destacar dentro de cada ano, sabe? Uhum. Boa? Bom, vamos lá então. Já são 21h15. Eu vou dar mais 10 minutinhos para vocês voltarem lá. Eu dei uma olhada aqui. Acho que o grupo 4 começou aqui a digitar, mas outros grupos ainda não tinham começado uma discussão de todos os objetivos. Então, vou dar mais uns 10 minutinhos para a gente terminar a discussão dos objetivos estratégicos da empresa e de EHS. Beleza? Vou reabrir aqui as salas. Feito. Turma, Eu acho que voltando. antes de você voltar, só quero falar uma coisa. Quando eu dei exercício no final, tava todo mundo morrendo. Só porque o do Wesley é mais legal que fazer conta, né? Voltando aqui, já estão vendo meu mural aí, né? Bom, antes, já para ir otimizando o tempo de vocês e ninguém ficar aqui até mais tarde, porque eu sei que vocês querem, estão doidos aí para tomar um banho, tô mandando o link aí. Quem puder ir ao longo que os grupos vão apresentando aqui rapidamente, o link da aula de hoje para vocês avaliarem de novo, sempre para a gente pegando os outputs de vocês. Super importante vocês avaliarem. Na última aula tivemos poucas avaliações e é importante a gente ter o feedback de vocês. Mas vamos lá, vendo aqui os objetivos, eu queria ir, grupo um traz para a gente, pode só comentar os objetivos estratégicos e os objetivos de HS que vocês listaram. Célio, você fala para nós, por favor? Claro. Deixa eu só dar um zoom aqui que chega aquela fase da vida, né? Não, mas Opa, esse aqui tá desse jeito que eu acho que ninguém consegue. acho Ô, que Wesley, aumenta aí, né? Ajuda a gente. Estou tentando aí, ó, o máximo que dá. ele só tá fora pra mim aqui, Wesley. Tá aparecendo um pedaço do grupo 3. Ah, não, voltei. Peraí. Agora eu consegui mudar aqui. Ah, tá, é porque eu Deu acho que eu certo, estou ó. vendo no teu. Eu acho que eu mexi aqui também na minha tela. Tá bom. Bom, então nós colocamos aqui, né, alinhado com a nossa missão e a visão, um objetivo estratégico que é fazer a transição da frota para receber combustível renovável. Então, como a Isabela já havia comentado, né, com foco no etanol para a aviação. O segundo foi estabelecer parcerias estratégicas para abastecer essa frota, né, ou seja, fornecedores que realmente eles tenham o know-how, tenham quantidade e consigam entregar esse combustível no lugar que for definido. E o terceiro, oferecer serviços diferenciados a partir da avaliação da experiência do cliente, né? Como está lá também na nossa missão
algo relacionado com a experiência do cliente. Então, nós pensamos, né, que a gente, de novo, não podemos entregar somente o básico. Então, para se diferenciar, vai haver uma metodologia para analisar a satisfação do cliente e, a partir dela, realimentar o sistema e trazer soluções inovadoras que agreguem valor e que o cliente aceite pagar um pouco a mais por isso, né? Não seja sempre mais do mesmo. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Beleza? Ok. Deixa eu diminuir aqui agora, eu fiz alguma coisa aqui. E aí, continuando aqui, falamos então, né, em. Opa, não sei se foi a minha tela, mas eu diminui bastante aqui. Se você quiser no Zoom aqui, eu estou compartilhando e está fixo. Não sei se te ajuda. Maravilha, agora ficou bom. Então, a implementação de indicadores proativos, nós discutimos bastante, né, em sair um pouco daquela tradicional incidentes reportáveis, taxa de frequência, taxa de gravidade, e fazer algo, por exemplo, números de stopworks que foram aplicados e a ação que foi tomada para resolver de forma definitiva, times de aprendizagem e outros que gerem, agreguem algum valor para o sistema. O monitoramento de forma assertiva, clara, que dê direcionamentos, né? Ou seja, é o que eu acabei de colocar. Eu gero uma ação, que, por exemplo, stop work, né? Eu paraliso um trabalho, e aí eu analiso com que frequência aquelas possíveis paralisações estão se repetindo, né? Com que frequência eu estou parando trabalhos pelo mesmo motivo, de forma a tratar sistematicamente aquele dado. E, por fim, desenvolver padrões para atingir nível ouro do GHG Protocol, aquele protocolo, né, de gases do efeito estufa. Então, você ter ações que você reduza cada vez mais as emissões e você possa elevar cada vez mais o seu padrão, demonstrando que nós somos, né, uma empresa realmente sustentável e que estamos cumprindo a nossa missão que foi proposta lá. Bom, Isabela, quiser complementar, fica à vontade, tá? Não, é isso mesmo. A questão do GHG protocolo também, ele trabalha muito com a cadeia como um todo, né? São as questões de emissão, desde da matéria-prima até o direcionamento dos resíduos. Então, são padrões porque ele tem que ser quebrado em várias etapas. boa. Só para não segurar todo mundo aqui, pessoal, como já são 9h30, eu queria que todo mundo prestasse atenção. Eu vou usar aqui o grupo 1, zero crítica, é muito mais para a gente trazer aqui alguns pontos. E aí eu vou deixar de dever de casa isso para vocês e a gente vai retomar isso na próxima aula. Mas eu queria que vocês que vocês fizessem a avaliação da seguinte forma. Acho que o que vocês colocaram aqui tá bacana, tá numa direção do que a gente espera, mas eu queria que vocês fizessem as seguintes provocações. Por exemplo, é, transição da frota para estabelecer combustível renovável, para receber combustível renovável, beleza, ou seja, você está falando, na verdade, o objetivo aqui por trás ainda maior você quer fazer uma transição de 100% da frota para energia renovável. Bacana, aqui é mais uma questão de escrita. Só que eu acho que tem alguns pontos aqui que é importante a gente avaliar. Por exemplo, estabelecer parcerias estratégicas para abastecimento da frota. O que você quer aqui, na verdade, isso aqui do jeito que está escrito, eu quero que vocês se provoquem, e isso não só no exercício, isso é para a vida, trabalhando com OKRs. Isso é um objetivo ou é uma ação? Porque aqui a gente quer estabelecer parcerias estratégicas para abastecimento da frota. No final das contas, qual é o objetivo que vocês querem? Lendo da forma como está escrito aqui. Pode não ser verdade, mas o que eu entendo é que hoje vocês vão transacionar toda a frota para energia renovável. Pode ser que quando vocês coloquem que toda a frota utilizando energia renovável, vocês não tenham fornecedor suficiente para pegar tudo. Então, no final das contas, o objetivo de vocês não é estabelecer parcerias. Estabelecer parcerias é o que vocês vão fazer para atingir. O que vocês querem atingir garantir, né, que vocês tenham realmente 100% de abastecimento.
Ou, por exemplo, imagine que vocês vão ter um indicador para medir o nível de não abastecimento, digamos. Garantir no máximo 5% de não abastecimento por energia não renovável. Ou atingir no máximo um limite de 5%. Estou dando aqui exemplos, mas o que eu estou querendo dizer é que muito comum, quando a gente vai escrever o objetivo, a gente escreve a ação que a gente vai fazer. E por que que eu estou dizendo isso? A gente vai continuar esse exercício na próxima aula. E lembra que eu falei do OKR? Se isso aqui for o objetivo, aqui embaixo vai ter os indicadores e embaixo dos indicadores vai ter as ações. Se você já colocar ação aqui, as ações que vão vir aqui embaixo vão ser extremamente pontuais, do tipo ligar para os parceiros estratégicos. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Da mesma forma que, olha esse outro aqui, monitoramento de dados de forma efetiva, clara, que nos dê direcionamento. Isso é o que a gente vai fazer. Vocês querem ter monitoramento de quais dados? E esse monitoramento vai trazer o que para vocês? Esse é o objetivo que deveria estar aqui, porque ele é mais direcionado, ele é uma fatia do problema. Então, eu queria que vocês pensassem nessas duas provocações. E, por último, eu imagino, vendo aqui, imagino que o grupo um não fez assim, imagino que os outros grupos também. Esse objetivo aqui de EHS que vocês listaram, não necessariamente é um objetivo que está conectado com esse daqui, certo? Eu quero que vocês façam essas conexões. Aqui vocês podem pegar umas setinhas e eu quero que vocês façam essas conexões. De qual objetivo estratégico vem esses objetivos aqui de EHS? Porque lembra lá do Roxin que a gente fez aquela análise? Apesar da gente não estar utilizando aqui o Roxin, aquele aprendizado que a gente tem lá, a gente deveria emplacar ele aqui também. Beleza? Não vou pedir para todo mundo apresentar hoje, até porque eu acho que a provocação que eu queria fazer final é essa. Vou mandar o link para vocês lá no grupo. Vocês vão ter uma semana aí, pega 30 minutinhos para vocês trabalharem nisso, mas na próxima aula a gente dá uma licencinha aí, pede licença para a Helena, os primeiros minutinhos ali, a gente retoma esse ponto aqui. Fechado? Bom, espero muito que hoje a gente tenha levantado alguns insights aí diferentes para vocês do uso das ferramentas e a gente vai seguir nessa pegada. A gente até agora está falando dos objetivos, fazendo aqui um exemplo na nossa empresa de OKR, mas o próximo passo, já dando spoiler, a gente vai chegar no nível de indicadores. E aí, no nível de indicadores, a gente vai trabalhar com esses indicadores para lá na última aula, a gente inclusive fazer algumas análises com essas bases de dados desses indicadores aqui. Fechado? Muito obrigado, turma. Espero ver vocês na próxima semana. Abração aí. Obrigado.